NFL etc. 231, terça-feira, 17 de junho de 2025. Eu sou o Ticas e o homem está de volta, atendendo a pedidos. A torcida fez aquela tradicional vaquinha e fez apelos, fez pedidos, solicitações encarecidas, tudo para encerrar esse holdout. E o agente dele atendeu, hein? Bem-vindo de volta, Magal. Agora, chega de chinelinho, né? Por favor. Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, é aquela coisa, né? Às vezes a vida de proletário, né, nos obriga a certos compromissos. Mas foram compromissos importantes. Agora eu estou de volta porque eu elevo o nível cultural desse podcast, né? Então, toda essa parte do aprendizado que os ouvintes têm aqui, da elevação espiritual, do caminho à iluminação, eu consigo trazer, né? Então, estou aqui de volta, fiquem tranquilos, meus amigos, a jornada de aprendizado de vocês está de volta do rumo. E como sempre, quem não nos abandona nem volta se achando desse jeito, não reclama de salário, até porque já acumula junto dos seus pouposos rendimentos aqui do NFL etc. também a sua aposentadoria, que ele já deve estar recebendo. É quem? É ele, a nossa voz da experiência, o homem que é clubista, até com o estádio do time dele. O Wallace Matos, o nosso Oli, falou, Oli, Mundial da FIFA tem jogo em um monte de estádio de NFL aí que a gente tá vendo. Agora, Fórmula 1 continua tendo só em um estádio, que é o Hard Rock do seu Miami, é por aí, né? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Ticas, não ataque você também a aposentadoria do Brasil. Já tem muita gente atacando a aposentadoria, BPC, Bolsa Família. Não precisa de mais couro, não. Já tem muita gente fazendo. Por favor, defenda a aposentadoria aí. Principalmente porque tem grande parte do seu ganho que faz parte dessas contas dos aposentados aí. Eu tô naquela, olha, que como eu não vou conseguir chegar lá, aí eu já não quero que ninguém chegue. Porque o brasileiro é assim, ele não quer se dar bem, ele quer que ninguém se dê pior que ele. Eu tô assim, não, vamos lá. Exatamente. Mas, por enquanto, pista de Fórmula 1 com boxe e paddock é só o Hard Rock Stadium que tem. E mais, tem um grande risco aí, porque vem aí o GP de Chicago e, pelo visto, o time de lá não joga muito futebol americano. Então, para ele passar a pista no meio do campo do Chicago Bears, do Soldier Field, aí não tem problema nenhum, não. Quem acompanhou o clubismo de estádio do nosso Wally foi quem? Só quem está presente no nosso grupo maravilhoso, o NFL, etc. Editoria. E é justamente quem nos ajudou a encerrar esse holdout foram os nossos dois novos apoiadores da NFL, etc. Editoria. E esses dois deixam a gente muito feliz porque eles vêm de longe. Esses aí são ouvintes, ó, de outros tempos, já acompanham o NFL, etc. faz tempo, comentam e agora são oficialmente parte da família NFL, etc. Diretoria. Então sejam muito bem-vindos, Guilherme Duque e Marcos Paulo Candeloro. É com muita alegria que a gente deseja essas boas-vindas. A gente adora todo mundo, tá? Vai você também lá na apoia.se/NFL, etc. Entra na NFL, etc. Diretoria, faça parte você também. Mas quando vem em dose dupla, com ouvinte de longa data, eu confesso que a gente acaba ficando um pouquinho mais feliz. Em breve fecharemos as nossas ligas de fantasy, então não perca. apoia.se/NFL, etc. Você faz parte também, como os nossos gloriosos e queridos Marcos Paulo e Guilherme direto da Austrália, olha ó. Estamos ficando cada vez mais internacionais, olha aí. Já você que não quer apoiar mensalmente, não quer se comprometer, você não quer assumir mais uma dívida, não tem problema. Paga uma cerveja para nós, pode até mandar pergunta, mandar comentário através do Pixetra. Através da chave Pix NFL, etc. podcast@gmail.com, você ajuda esse projeto a continuar acontecendo. Aqui no NFL, etc. a gente não ganha credencial para o Jogo do Brasil, a gente não é convidado para participar de lives de outros podcasts, tá? Ninguém gosta se bem que a gente também não tem tempo para essas coisas. Mas tudo bem. O que importa é que a gente não é convidado, mesmo se a gente tivesse. Então o nosso apoio é a nossa comunidade. E para você ficar mais pertinho dessa comunidade, você precisa fazer parte do NFL, etc. Diretoria ou nos apoiar através do Pixel. Beleza? Dados os recados da paróquia, né? Bora trabalhar. E hoje no esquema tradicional, em homenagem à volta do Magal, tem headlines, treta na TL e TD ou Fumble. NFL, etc. Passando para deixar aquele alô pro nosso Anderson Brown, Washington Ferreira também na hora
trazendo aqui updates de última hora que o Mamelodi versus Ulsan adiado para que todos possam acompanhar com tranquilidade a gravação do NFL, etc. Então a FIFA teve o bom senso de adiar o início desta partida pelo Mundial de Clubes. Não tem nada a ver com perigo de tempestade de raio, tá? É por conta da nossa live. Então a gente agradece e um abraço pro Infantino. E o Arthur também mandando o seu boa noite já online aqui na nossa live. Magal, aproveitando a sua volta, já que não esteve aqui falando conosco na semana passada sobre estresse de pré-venda e dúvidas sobre conseguir na venda geral, quero saber como que foi a sua rotina aí, a sua jornada para conseguir os seus ingressos, que eu sei que você já conseguiu, e o que você ficou de sensação de percepção comparando a venda desse ano para Chiefs e Chargers comparada com a do jogo do ano passado, Eagles e Packers. Porque cada bolha ficou com uma impressão diferente, de que ano passado foi mais fácil, foi mais difícil, demorou mais, não conseguiu, tem mais ingresso na praça ou não tem. Agora conta pra gente como que foi a sua jornada nessa luta aí com o Ticketmaster, que não é o nosso Pedrote, é o site Ticketmaster de verdade. Pois é, Ticas. Eu sendo bem honesto, eu achei que esse ano foi menos caótico do que o ano passado. Não sei se foi um pouco de ansiedade da minha parte, que esse ano já estava um pouco mais controlada, né? Já que não era a primeira vez. Mas no ano passado, eu lembro que a nossa gangue de Ticketmasters aqui, né? Estava atuando na pré-venda desde as 9 horas. E a gente foi conseguir, por exemplo, o meu ingresso às 11h30. Então foram 2 horas e meia de batalha no site. Esse ano eu senti que a batalha foi mais curta. Começou ali 1 hora, 40 minutos, não muito mais do que isso, meio que quem conseguiu, quem não conseguiu, e aí voltou aquele esqueminha de sempre, né, de esgota os ingressos, fica só lá os PCD, meia idoso, meia extraterrestre, meia outras formas de vida não baseadas em carbono, e aí ninguém consegue mais, nem inteira nem meia, né? Mas eu achei que de maneira geral foi menos caótico do que ano passado, apesar que esse ano eu fui o Ticas, né? Que só pra gente relembrar, no ano passado todo mundo da galera conseguiu, menos o Ticas. Ficou para o público geral. Esse ano todo mundo conseguiu, menos eu. Fiquei pro público geral. Aí quando chegou lá na época do público geral, novamente, eu nunca tive a experiência de entrar no site e comprar o ingresso. Nunca consegui. No ano passado foi o Pedrote que conseguiu para mim. Valeu, Pedrote. E esse ano foi o Lelinho Turismo que conseguiu para mim. Então o Lelinho praticamente fechou o pacote completo, né? Eu já tinha comprado a passagem de avião com o Lelinho, agora o Lelinho que arrumou o ingresso para mim. Então só falta o Lelinho me arrumar o hotel, né? Aí, fechou isso aí, vai ser pacote 100% Lelinho. Mas eu gostei, Ticas, porque por incrível que pareça, eu achei que o site deu menos problema. Pode ter sido impressão minha. Mas eu achei que ele fluiu melhor. Claro, sempre vai ter aquele vulco-vulco de você marca o ingresso, aí não está disponível, aí você volta. Que eu acho que é natural, assim, né? Também a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quem programa isso aí são seres humanos, né, cara? São desenvolvedores. E tem coisa que é impossível, né? Então, se você tem aí 50 mil, 60 mil pessoas entrando, ou não pessoas, né? Mas 50, 60 mil acessos sendo feitos ao mesmo site para comprar os mesmos ingressos. Porra, haja programação para você ter uma experiência fluida, né? E eu achei que esse ano a experiência foi um pouco mais fluida. Uma coisa que eu não gostei, para finalizar minha parte aqui, é que eu achei que a galera do câmbio, né? A galera do spread, essa galera eu acho que conseguiu coisa cedo demais, porque eu já vi em outros grupos aqui, a galera já vendendo ingresso aí de área inferior a 12 mil. Eu acho que essa galera tá indo com muita sede ao pote, assim, né? A gente tá em junho e já estão vendendo ingresso a mais de 10k aí. Porra, peraí, né, galera? Vi muita reclamação, né, do pessoal que tava na fila presencial, acho que foi no shopping de São Paulo, não sei o lugar exatamente, mas que tava com a atuação clara de cambista, entrando e saindo da fila, levando laranja para pegar outro CPS para comprar em quantidade. E, teoricamente, o pessoal que estava na fila lá esperando desde de madrugada, denunciando, e que a segurança do pessoal da Ticketmaster meio que lavou as mãos, não quis se envolver. Ah, não, se ele está acompanhando e a pessoa tem o CPF e ela quer comprar os 4 ou os 8, sei lá, não lembro qual era o limite, a gente não tem condição de barrar, a gente não tem prerrogativa de evitar que isso seja feito. Agora, no online, na briga das filas, eu tô contigo. Eu não sei se
eu um pouco mais malandro da experiência do ano passado. Tanto na pré-venda, e um beijo pro apoiador anônimo que me emprestou o seu cartão XP, Gold Platino Master, para eu poder processar a minha compra, até porque se eu tiver um XP lá no serviço vai pegar mal demais, eu não posso, né? Não estou autorizado, então preciso aí dos amigos. E na venda geral também, não teve aquela margem de dúvida do ano passado, a gente mais malandro, de ficar querendo escolher assento perto, eu tentando comprar o meu e o da dona patroa aqui, a Patrícia. Não, compra um, volta, finaliza outro, ficou em fileira separado, depois tenta trocar, e aí foi mais demorado o processo para mim esse ano, mas eu consegui nas duas oportunidades comprar individualmente os meus ingressos. Agora, o pessoal tá falando que tem mais gente aí que tá vendendo, até pelo que pagou mesmo, porque conseguiu comprar a meia depois da inteira. Eu mesmo tô com uma inteira sobrando, tá, gente? Então você que tá ouvindo aí, se ainda não comprou, pessoal lá do grupo NFL de diretoria também. Então não sai comprando, ainda não decidi. Não comprei porque não decidi. Não sai comprando de quem tá oferecendo na internet, pessoal cobrando mais caro. A gente tá repassando só porque a gente conseguiu ingressos melhores depois ou mais baratos. Então, se você quiser, manda um direct lá no Instagram, a gente direciona para quem a gente sabe que é de confiança que está vendendo. Não sai transferindo dinheiro aí para qualquer um da internet, não. Tá? Isso aí, quem a gente recomendar, a gente garante que o ingresso vai ser entregue. Mas enfim, consegui os meus das duas vezes e tô vendo que muita gente conseguiu. Entrou na pré-venda, conseguiu inteira, chegou na venda geral, conseguiu a meia. Será que teve a ver? Aí eu te pergunto, olha, também a sua visão, apesar de você não ter entrado nessa dança desse ano. Será que a alta dos preços deu uma afastada na galera? Será que deixou de ser fator novidade? E por que será que também não teve aquela invasão das Swifts que a gente imaginou que ia ter? Ô, Ticas, eu posso começar com uma frase que foi usada pela Lady Gaga há anos atrás. Ela não vem. Ela não vem. A Taylor Swift não vem. Se a gente não teve uma invasão de Swifters nesse jogo, é porque eles têm alguma desconfiança de que ela não vai estar no Brasil para a partida, né? Até porque também ela tem outros compromissos. E aí você olha a agenda dela de turnê mundial, de turnê pelos Estados Unidos, e tem algumas datas que são muito próximas, o que não, para ela não é nada, né? Ela pegar o jatinho na manhã da sexta-feira para estar no Brasil à noite e decolar logo depois e fazer o show aqui na América Central ou mesmo nos Estados Unidos é de boa, né? Ela vai sair do Brasil, sei lá, 11h30 da manhã, 1h da manhã ela tá lá nos Estados Unidos, né? Em Miami ali, por exemplo. Qualquer coisa também, ela dorme no Ibis aí, Wallace, faz um pernoite e vai pro dia seguinte. Não, realmente, porque ela tá bem acostumada com aquela caminha de solteiro que atravessa em cima da cabeceira dos casados. Merece. Imagina, ela nem cabe nessa porcaria dessa cama, que a mulher, aquela varapau. Mas, voltando aqui, é óbvio que é uma soma disso, né, Ticas? Porque o preço deu uma assustada, o ingresso quase triplicou de preço em algumas áreas e mais do que triplicou em outras. Por isso que o pessoal do 12K tá animado aí, porque eles estão respeitando a margem de aumento dos ingressos também, né? Os cambistas botaram lá no alto também. E quanto mais vai chegando perto de acontecer a partida, óbvio que a galera vai se empolgando também. Mas tem muita gente que foi porque o ano passado era a primeira vez NFL no Brasil e provavelmente não vai voltar mais num jogo de NFL ou vai guardar para uma próxima oportunidade, como a gente já falou aqui, né? Eu mesmo sou um desses, cara, quando tiver jogo no Maracanã eu quero estar aqui no Rio de Janeiro. Então, realmente não iria fazer esse esforço financeiro, a não ser que fosse algo que não fosse pesar para mim, mas como a maioria da população do Brasil pesa. Então, né, se não pesa para mim, pesa para quem me ajuda, para galera. E galera também tem o esquema, né? Família, pai para deixar filho e tal. Então tem que envolver muita gente para poder você realizar esse sonho. Muita gente já realizou esse sonho no ano passado e esse ano deixou para pisar no freio ou terminar de pagar o do ano passado. Talvez a gente superestime a vontade dos torcedores adversários assistirem o Mahomes presencialmente, né? Às vezes a galera, eu não vou fazer esse rolê. Realmente sai muito caro. A logística para quem é de fora, ela é uma logística financeira pesada. Fora que o jogo é na sexta, então se você trabalha, você tem que negociar uma folga, é o meu caso. Eu tô com os ingressos garantidos, mas eu ainda não tenho a certeza de que eu vou conseguir participar. Tem dia de férias aí para tirar, sempre sobra umzinho, né? Então,
tá para ser negociada a minha presença, mas eu sei que para muita gente já tirei meus 30 do ano, não tenho como recorrer. Tenho um colega do meu setor de férias, não vou conseguir pedir esse dia. Então tudo isso vai dando uma complicada mesmo. Agora, eu tô com o Magal no seguinte sentido, problema sempre vai ter. Quando tiver esse volume de pessoas tentando comprar ao mesmo tempo, vai ter o cambista entrando e saindo da fila no presencial, e vai ter o Ticketmaster pedindo todos os seus dados da sua carteirinha de estudante, do seu cartão de crédito, e te levando para o final da fila depois porque teve algum problema ali por conta de fluxo de acesso. Então, isso aí eu acho que faz parte do jogo. Eu, pessoalmente, achei que no ano passado teve mais problema técnico. Desse ano eu acho que é só uma questão de fluxo mesmo. E ano que vem tem de novo. Inclusive, até o pessoal que estava tentando comprar para os jogos de Londres estava reclamando muito da Ticketmaster por conta de problema de fluxo no site. Então não é uma particularidade da versão brasileira do site, é só uma incapacidade mesmo de lidar com esse tamanho de procura. Até porque, se todos, 500 mil que estivessem tentando ao mesmo tempo conseguissem, não ia dar ingresso para todo mundo, não ia caber. Então, em algum momento, esse funil ele vai estreitar mesmo. Faz parte, né? Deixa eu mandar um alô pra galera que chegou depois aqui. Nosso Carlos César, o Shark, mandando seu salve pros melhores. Time completo hoje. Acabou o holdout do Magal. O agente dele permitiu a volta. O nosso Alexandre Gressepa pergunta: quem é esse novo rapaz aí no podcast? Isso mesmo. Faz tanto tempo que ele não vinha que a gente até já esqueceu quem é. Nosso Andros Zanforlin, bora meu Panthers, pra cima. Abraço meus amigos, deixando aquele like pra assistir depois. Nosso Rafael Viana, olha quem resolveu aparecer. O homem é a estrela desta companhia mesmo, né? A ausência dele é muito sentido, ó. E o Fabiano Bispo, mais um garantido no Itaquera em setembro, mandando o seu boa noite também. Mais um que estará conosco, caso eu esteja, né? Com o Magal ele vai estar com certeza. Comigo, talvez. Assistindo o Patrick Mahomes ao vivaço, mas torcendo pelo Justin Herbert, na verdade. Duas contratações meio abaixo do radar. A gente comentou na semana passada que o Bengals tinha dispensado, cortado, um bom linebacker, o Jermaine Pratt, e o Raiders foi lá e contratou. E os Saints contrataram o Cam Akers, aquele foguetinho molhado, quando começou a carreira lá no Rams, prometeu muito, logo no final do primeiro ano, ou no início do segundo, teve, acho que foi rompimento de Aquiles, conseguiu voltar a tempo de jogar o Super Bowl, ainda teve uma participação importante nos playoffs, uma dessas recuperações rapidíssimas que ajudou a gente a mudar um pouco essa nossa imagem de que o Aquiles é para muito tempo, então é para acabar a carreira. Quando o Rodgers rompeu dele, a gente já estava com essa impressão de que dava para ser mais rápido por conta do Cam Akers, depois ficou batendo e voltando em Minnesota, e agora é o novo running back do New Orleans Saints. Então, Jermaine Pratt no Raiders e Cam Akers no Saints. Agora que a gente está chegando naquela época, que as notícias vão raleando, o pessoal vai saindo de férias, os minicamps estão acabando, vão dar aquela janela até o training camp, a gente aproveita esse tipo de notícia para poder fazer aquela nossa projeção dos times. Porque aqui no NFL, etc., você que ouve já sabe, a gente não faz o Power Rank da off-season, a gente não faz o principais coringas de cada time da AFC, da NFC, a gente não tem o hábito de fazer esse tipo de lista e de ranking. Mas a gente se compromete a estar aqui toda terça-feira para pegar o que tiver de fofoca e de notícia e usar isso para aproveitar para fazer essas projeções. Então, justamente essas duas contratações, elas se dão em dois times que estão com perspectivas opostas aí para a temporada. O Raiders, com a nova gestão, com o Gene Smith de quarterback, com o Ashton Jeanty de pique de primeira rodada, com o Pete Carroll comandando, com o Chip Kelly de coordenador ofensivo, então uma vibe muito boa. Essa semana tava o Tom Brady lá fazendo aquele TED Talk, aquela palestra para os funcionários, para o staff inteiro, sobre como ser um homem vencedor. Eita, até isso teve. E o Saints tá aquela coisa. Não tem quarterback direito, o Derek Carr aposentou. Vão ter que escolher entre Jack Haynes, Spencer Rattler ou Tyler Show, que é o calouro. Imagina, juntos os três dá quantos? E uma sensação de que no primeiro ano do Kellen Moore como head coach, são os favoritos a first pick do próximo draft. Então, vocês botam fé nessa nova vibe do Raiders e o Saints é terra arrasada mesmo? Ou a gente pode se surpreender de alguma forma com esses dois times no decorrer da temporada 2025? Não, acho que não vai ter surpresa, muita coisa não. O Raiders parece que inicia um novo projeto de para o futuro ser um bom time. Agora não vai, mas o Pratt vai ajudar bastante a defesa do Raiders, que só tinha mesmo o Brancão lá na frente de DE para poder botar pressão. Pelo menos agora o Pratt ali no meio de campo
para poder patrulhar o meio, né, ser uma boa adição contra a corrida. Contra o passe ele não é muito dinâmico, né, é um cara que joga mais pesado ali no box mesmo, mas de qualquer maneira precisa de qualquer ajuda que conseguir a defesa do Raiders. Já o Saints, o K-Makers, não sei se vai fazer muita diferença, mas o Alvin Kamara não é eterno, né, meu querido? Então tem que ter alguém ali para poder pelo menos revezar um pouquinho com ele para carregar o piano, já que o Taysom Hill, o ornitorrinco da NFL, também é outro que ano passado deu problema, rateou o motor, acho que fundiu de vez, o bloco foi embora, né, Magal? Pois é, cara. A sensação que eu tenho com esses dois times é a mesma. É uma casa que tá caindo aos pedaços e os caras estão lá no quintal preocupados com gramado, entendeu? Amigo, tem vazamento dentro da casa, tem parede mofada. Eu achei até um movimento interessante no caso do K-Makers, assim, exatamente por esse ponto que o Wallace trouxe. É até espantoso se você pensar assim, o Camara ainda continua lá, né? Porque o Camara já está indo para aquele espaço da nossa memória, assim, de ele tá jogando ou ele parou? Ele continua lá ou não continua? De tão forte que o time tá, entendeu? Eu acho que a última vez que ele foi notícia mesmo foi quando ele estava justamente considerando forçar uma saída, lembra? Eu não sei se foi na última off-season ou na penúltima, ele tava aquele papo, acho que ele não ia. Ele já tava vendo com o Dennis Allen lá de técnico que o negócio não ia pra frente, tava desandando e muita coisa nas costas dele. E isso que ainda tinha um Derek Carr, que pode não ser aquela maravilha, mas quando você olha pro lado e vê os três que estão lá, você ainda considera ele ele fica melhor comparado com os outros três, né? Aí pagaram o menino ficou. E sinceramente, para mim não foi aquela ficada de estou convicto e gostei da oferta. Para mim foi aquela ficada de olhei em volta no mercado, cara, vou aceitar o que me pagaram aqui mesmo e vida que segue, entendeu? O aluguel do U-Haul pesou no bolso, Magal. Ele viu lá e falou assim, vou ter que pegar um U-Haul, vou ter que mudar Ele achou mais fácil manter as contas, os boletos, tudo no endereço que já estava do que ter que trocar tudo, entendeu? Foi muito mais isso, porque nenhum desses dois times, com perdão aí da galera que torce, mas nenhum dos dois times anima para essa temporada, né? Não sendo clubista, mas pelo menos no meu caso do Giants, a defesa anima, né? Esses dois times aí, o que anima? Nada. E depende do que é a sua perspectiva para a temporada também. Porque o problema de um, que é o otimista, que é o Raiders, é a vantagem do outro, que é o Saints, que parece terra arrasada. Qual que é a expectativa do torcedor do Raiders para essa temporada? É não ter um wide receiver diva brigando publicamente com seu próprio técnico e pedindo para ser trocado no meio da temporada. É não ter o dono querendo se meter e ficar essa especulação se o técnico vai chegar até o final ou não vai, ou vai ser demitido. É jogar antes. Bola, né, Tico? Assim. Nós vamos jogar bola esse ano. Não é fofoca de vestiário, eu vou jogar bola. O mínimo básico é normal. E eu acho que dá pra ficar otimista, e não é que vai chegar no playoff garantido, vai lutar pela conferência e chegar no Super Bowl, não é isso. Mas se você tiver uma temporada e que você não começa, igual eu acho que o Saints está começando, que você olha pra frente, sem perspectiva, você pega quando, lançou a tabela, lançou o videozinho, deixa eu ver. Esse aqui tá difícil, esse aqui deve perder. Esse aqui vai perder também. E esse aqui é derrota garantida. Então o Raiders não. O Raiders hoje tem dois caras super experientes comandando ali. Né? O Pete Carroll como head coach, o Chip Kelly como coordenador ofensivo. Tem uma estabilidade de quarterback que é o Gene Smith. Não é brilhante, é igual a gente estava falando do Derek Carr. Não é brilhante. Ele não vai ser o cara decisivo que vai carregar nas costas um time ruim para os playoffs ou para o Super Bowl. Não vai. Mas também não vai ficar dando chilique, não vai ficar brigando com o recebedor, você sabe que ele não vai fazer isso. Tem agora essa influência cada vez mais latente do Tom Brady mesmo nas operações de futebol. E tem uma first round pick, uma escolha de primeira rodada, que vem sendo considerada, e aí eu vou lembrar sempre que eu não assisto college, tá? Mas os analistas de prospecto aí, os especialistas, os nerdolas do Twitter, que eu nem sei como eu fico sabendo, uma vez que eu não tenho Twitter mais, mas a galera aposta muito que vai ser um senhor running back na NFL, o senhor Ashton Jeanty. Então, dá pra ficar otimista. Só que qual que é o problema? Você olha pro lado, na própria divisão, você tem o Chiefs mordido porque perdeu o Super Bowl daquele jeito. O Broncos, que também reforçou muito bem, draftou bem, foi pra free agents, no segundo ano sem Russell Wilson aí com o Bonix, que parece que tá acertando os ponteiros com o Sean Payton lá. E você olha o Chargers no segundo do Jim Harbaugh, no primeiro já chegou no playoff. Então, no segundo,
mais estabilizado, também draftou bem, também contratou bem. Então, dá pra ficar otimista? Tá, dá. Só que quando você olha pra divisão é mais problemático. O Saints não. O Saints tá com essa sensação de, cara, é projeto de médio prazo, mesmo sendo o primeiro ano do Kellen Moore, não devem demitir no final do ano. Só que quando você olha pra divisão, o que vai ser o Falcons com o Michael Penix? Não é uma powerhouse. Não é aquela coisa que você olha, compara com o Raiders. O Falcons deve ser pior do que Broncos, Chiefs e Chargers, se você for pensar em produção de dificuldade. O Panthers, um abraço para o nosso Andros de novo. Por mais otimista que esteja agora com essa ressurreição do Bryce Young, não é um time que te amedronta, que te assusta. Aí tudo bem, tem o Tampa, que vem ganhando a divisão aí seguidamente nos últimos anos. O Baker Mayfield também parece que se estabilizou lá, e é um time que tem talento e que sabe ganhar, né? Sabe chegar aí nesses confrontos de divisão e chegando em playoff também e fazer jogo duro. Aí ainda é o time a ser batido na divisão. Mas os outros dois nem tanto, você não sabe o que esperar. Agora, quando você tem que decidir entre Spencer Rattler, Jack Ham e Tyler Shough, já começa complicado a sua temporada. A NFL é isso, né? É um ano após o outro e o Saints agora tá na baixa. Claro, caixinha de surpresa, tudo pode acontecer, a gente pode ser surpreendido com um maluco desse que a gente não dá nada por ele chegar e comer a bola, e o sistema do Kellen Moore como head coach funcionar, e a gente tá aqui com um cara de tacho de ter duvidado que esse time ia da liga e render alguma coisa. Mas é difícil, né? Quando você coloca aí na ponta do lápis, no papel, muito complicado, depende aí de um milagre para dar alegria pro seu torcedor, o time do Saints. É isso, né? Cada ano é uma perspectiva diferente. Se a gente queimar a língua, será que alguém vai vir aqui? Também tem pouca torcida, né? O nosso Lucas Cunha já abandonou. Não tá acompanhando mais, já tem uns anos. Desde que o Breeze aposentou, língua, né? O Lucas agora ele só quer participar do sorteio e ganhar a camisa. Inclusive eu tô devendo a última pra ele, em breve será postada. Ele nem escolheu, ele ganhou 2 camisas aqui nos nossos sorteios e não escolheu nenhuma do Saints, escolheu de outros times aí, de jogadores que ele gosta. Por aí você tem uma ideia. Abandonou. Mas quem chegou na área aqui? Deixa eu ver. Atualizar. Flávio Venâncio, direto das montanhas russas do Kings Dominion. Eu sei que ele tá nos States, eu achei que era pro Mundial, achei que ele ia ver o Mengão, ele não foi. Inclusive foi pouca gente, a gente tá sendo alvo de críticas lá no grupo, o Anderson Brown não deixa passar uma, né? Arthurito deu papadex, mandando seu salve. O Anderson, que não sei se é o mesmo ou é o outro. Cam Akers, o mesmo que perguntou se a mulher do McVeigh era casada, tem isso? Eu não lembro dessa história não. E o Matheus, deve ser o Garbosa, né? Perguntando se é o fim do holdout. É o fim do holdout. O pessoal do NFL, etc., de diretoria pediu, contribuiu, conseguimos pagar aí o aumento dessa renovação que o agente do Magal estava pedindo e agora ele está de volta por tempo indeterminado, ou pelo menos até a próxima off-season, né? Porque aí vai querer renovar de novo, que ele acha que o passe dele é muito, muito alto. A UFL acabou. O DC Defenders foi o campeão desse ano, batendo o Michigan Panthers por 54-38. Eu ainda não peguei nem para ver os highlights, mas eu vou pegar porque 54-38 numa final de liga, pelo menos, deve ter sido animado lá, né? 14.500 guerreirinhos acompanharam ao vivo no estádio de Santo Luís essa final. Essa segunda temporada, desde a fusão, né? A segunda temporada depois da fusão entre XFL e USFL. Ela acaba com menos público, tanto presencialmente nos estados, quanto menos audiência na TV. Mas o pessoal da liga falou que está dentro do esperado. Aí uma margem considerável, que isso não preocupa, pensando que essa liga pode acabar antes da próxima temporada no ano que vem, não. Vocês assistiram alguma coisa de UFL essa temporada? Vocês acham que está fadado ao fracasso mesmo com essa queda? E foi uma queda grande. Na final, por exemplo, foi uma queda de 50%. No ano passado foram quase 30 mil pagantes, 28 mil e tantos. E esse ano foram 14.500 guerreirinhos lá na final. Vocês acham que é só o presságio do fim? Mais uma liga de primavera caminhando aí para ser extinta? Ou a UFL ainda pode render mais um pouquinho? Olha, Ticas, eu acho difícil, tá? Sendo bem honesto. Eu vou te falar que eu já fico muito bolado de como é que eles conseguem botar tanta gente hoje. Assim, eu queria de verdade, assim, se eu tivesse a oportunidade, eu ficaria muito feliz. Eu queria entender o processo pelo qual você não tem um time naquela cidade, aí você cria um time dessa liga. Como é que você faz para que tenha torcedores daquele time que vão pro estádio e os caras estão com a camisa, estão com o moletom, estão, né? Tudo bem, não é aquela massa de gente, mas assim, como é que você consegue fazer isso? Como é que você pega o cara que estava lá, que nunca viu o St. Louis Battlehawks na sua vida, e de repente esse cara tá lá no jogo
com a blusinha do Battlehawks, com o helmet do Battlehawks, e, sabe? Eu queria entender isso do ponto de vista do business, do negócio mesmo. Porque para mim não faz sentido. Se você pensar que o torcedor americano ele já fica ali agarrado no high school, nos jogos de high school da cidade dele, da high school onde ele estudou. Aí ele fica mais agarrado e mais frenético com os jogos da universidade. Aí ele ainda consegue ter espaço para torcer pela NFL. E a gente sabe que tem lugares que assim, a galera curte mais o universitário do que a NFL, né? O time do college carrega mais gente, tem mais expressão ali na cultura local do que o time da NFL. Eu não vejo espaço para você encaixar uma outra liga e que as pessoas consigam efetivamente internalizar aquilo como parte da vida esportiva delas, sabe? Eu acho que essa lógica é falaciosa de... Você usando o exemplo do high school e do college, você tá batendo com rivalidades centenárias, né? E eu acho que não gerou essa mudança de comportamento, sabe? De setembro a fevereiro eu tô na NFL... E aí, puxa, eu não tenho nada para fazer no resto do ano. As pessoas vão fazer outras coisas, claramente. Elas não vão assistir uma outra liga de futebol americano. Tá? E eu não acho que seja uma questão de qualidade, porque tem vários elementos aí nessa nova liga que foram feitos para tentar trazer o público, né? E tem muita coisa que é muito maneira. Pô, tem câmera do jogador, tem câmera no árbitro, tem regras diferentes, né? Eu já falei isso aqui outra vez. Pô, eu adoro a regra do extra point, de você poder escolher uma distância maior para valer mais pontos. Eu acho que isso traz um elemento estratégico para o jogo muito interessante, mas a coisa simplesmente não pega, cara. A única coisa que eu acompanhei, Ticas, foi o meu querido Rodrigo Blankenship, o Specs. Esse eu acompanhei. Eu não assisti os jogos, mas, cara, se você for nas postagens dele no Instagram, 80% eu tô comentando. E ele curte meus comentários. Então a gente já tá começando a ter um relacionamento. Para ele estar aqui em casa tomando uma, é questão de semanas. Mas eu fiquei feliz por ele, porque ele jogou bem pra caramba, ele foi decisivo em vários jogos, e foi consistente. Mas foi consistente para tentar cavar um outro espacinho aí na NFL, né? E aí, só a título de curiosidade, Ticas, a galera do grupinho aí tá falando mal da quantidade de público do jogo do Flamengo ontem. Cara, e olha que bizarro, né? Foram 25 mil torcedores, cara. Teve 10 mil pessoas a mais no jogo do Flamengo com o time da Tunísia do que na final da USFL. Ou seja, esquece, né, cara? Isso aí pra mim é pá de cal. Eu não sei como é que estão os contratos, né, de patrocínio, porque é isso que acaba mandando, né? Quem banca a liga. Porque não, obviamente o público é algo que torna hypado o esporte e tal, mas o que banca a liga mesmo são os patrocínios. E acho que ela tem funcionado muito como, o Magal citou o exemplo do Blankenship aí, como uma mineração para os times da NFL. A galera vai vendo aí quem é que acabou deixando escapar no college, né? De repente, um jogador que machucou na NFL não teve mais espaço em practice squad e mostra um bom desempenho na USFL, ganha aí uma sobrevida na carreira e vai tentar fazer um roster de 53 ou mesmo ser uma opção para os times durante essa intertemporada que tem agora, os minicamps e tal. Mas é aquilo, né, cara? Se a liga não tiver bons contratos de patrocínio, a gente vai ver ela minguar cada vez mais. O público não segura, mas ele vira um contra-argumento, né? E aí, justamente para os patrocinadores. Quando você não atrai tanta gente, você não desperta nos patrocinadores a vontade, mesmo que a visibilidade seja boa, né? Você não atrai tanta gente para o estádio, mas às vezes os índices de audiência... exatamente isso que eu ia falar, porque parece pouco, porque não dá para ficar comparando com as outras ligas americanas, muito menos com a NFL, que é a maior disparada em audiência. Mas teve jogo com média de 1 milhão e pouco de audiência, estimado, né, naqueles critérios aí da Fox, a transmissora oficial. E aí realmente vai de encontro o que os diretores falaram quando questionados sobre a questão de público. Não, a gente não tá preocupado em vias do que a gente imaginava. Os nossos patrocinadores, que é o seu ponto, né, olha, pensavam, a expectativa foi correspondida. Eu acho que tem um pouco disso. A gente fica pensando nos números absolutos, achando ruim, mas às vezes no relativo tá bom, né? Exato. E não dá pra comparar com a NFL mesmo. Isso aí, esquece. Mas, vamos lá. Até pra testar esse tipo de inovação que o Magal citou, regras novas, regras diferentes, dinâmicas diferentes de jogo, e até
recursos diferentes de transmissão, acho que vale sim manter a liga, inclusive como experiência, né? E aí a gente só podia ser um pouquinho mais fácil de acompanhar do Brasil, porque do Brasil é um pouco ainda complicado, tem que caçar jogo ainda, né? Mas eu não sei se foi toda, mas pelo menos as 2 primeiras rodadas que eu prometi, tá, pro nosso bogão lá do Play Call Podcast, eu falei, esse ano eu vou acompanhar. Vou ver jogo, vou descobrir quem são os caras aí, porque o bogão conhece todo mundo, né? Sabe quem que é o cara que só... É a fera do society, né? É o cara que quando vai pro campo ele não arruma nada, mas ali na UFL... E nunca vai ter uma chance no NFL, mas no UFL o cara brilha. O bogão conhece esses caras. É o Falcão que não vai pro São Paulo. Não... Exatamente. No futsal ele é o maioral. Aí chega no campo e não consegue trocar um passe de 5 metros. Mas enfim. Eu falei, vou acompanhar. Eu aguentei 2 finais de semana. A rodada, na verdade, nem foi a de estreia, porque a de estreia eu perdi. Mas na segunda e na terceira eu consegui ver alguma coisinha, ver na tabela qual jogo tava passando ali, aquele sábado à tarde, bandido, sem nada pra ver. Na semana seguinte eu simplesmente esqueci, apagou da minha memória que essa liga existia. Aí eu falei, não, quando chegar no playoff eu vou ver. Também não vi, não lembrava, eu só vi a notícia, nossa, acabou a liga, eu, putz, falei que ia ver, agora vai ficar pro ano que vem. Então, pelo menos nessas 2 rodadas que eu me dispus a procurar, olha, tava ao vivo de graça no DAZN, né, com o nosso perfil do Game Pass, passava lá sem cobrança. Isso, mas nas regionais da Fox também, se você procurar no YouTube, tá passando. Eu vi alguns momentos, relances assim, procurando NASCAR pra ver. Olha só. Não tava nem procurando a liga, tava procurando NASCAR pra ver, vou ver se vai passar a NASCAR hoje. Aí tava lá no Fox 7, aberto no YouTube pra galera. Aí, meu amigo, você me desculpa, tá? Porque... Se você tá procurando NASCAR, às vezes era melhor você ficar na UFL mesmo, não, tá? então, pois é. Era uma qualidade de jogo aí. Foram os 3 jogos que eu acompanhei da UFL. Talvez fosse um entretenimento melhor aí pra assistir aqui do Brasil, né? Mas faço votos que permaneça. Né? Aquela coisa assim, você também não quer se comprometer de assistir muito, mas você quer que o dia que você lembrar esteja lá para você ter alguma coisa para assistir. Mas vamos lembrar que a audiência internacional, a audiência internacional não é o foco deles ainda. Não. Vamos lembrar que nós não estamos prejudicando a liga, não vendo. Inclusive, vocês estavam falando de mercado, o time que tem a maior média de público é justamente qual? O time de St. Louis, o Battlehawks. Por quê? Porque é uma torcida que ficou carente depois do abandono do Rams. E aí eles conseguiram criar esse movimento de identificação com a cidade. Então a galera abraçou o time, é o time que tem média, e assim, a média deles é disparada maior. A galera abraçou mesmo, mas tem todo esse fator de ter recentemente sido abandonado pela franquia Rams, hoje em Los Angeles. Então, tudo isso faz sentido, né? Mas tomara que continue. O nosso Vitor Leme chegou dando a mesma ideia de... recrutamento, usar o UFL como recrutamento, que a NFL deveria investir como um projeto tipo de base. De repente, se tivesse mais apoio logístico, financeiro, toda essa questão aí para poder aproveitar mais, né? Só que a NFL não precisa, ela já tem o estoque infinito de jogadores vindo do college, ela não se preocupa em fazer essa liga paralela como um laboratório. Né? Chicas, nos últimos anos, e aí eu gosto muito de acompanhar esse bastidor do college, que a gente que acompanha, né? Nos últimos anos, as faculdades de Divisão 2 estão virando a experiência para o jogador jogar a Divisão 1 depois de 2 anos. Vamos lembrar que na dinâmica das universidades, geralmente o jogador joga 2 ou 3 anos num college de primeira divisão para poder ir para o draft. Né? Ele chega como calouro, então não pode ser draftado, então ele joga 2, e aí os mais velhos jogam 3. O pessoal da pandemia chegou com uns 50 anos na NFL, mas isso o Michael Penix, essa galera aí, o Bryce Young, essa galera chegou mais velho, mas não vai rolar, né? O Bo Nix, por exemplo, não vai rolar nunca mais, quer dizer, a gente reza para que não role nunca mais. Mas o pessoal está tentando esticar a experiência de quem chega no college, pegando os freshmen, né, os calouros, e levando eles para a Divisão 2, e aí eles jogam uma temporada inteira na Divisão 2 e podem jogar mais 3 anos na Divisão 1. Então, no próprio college já está tendo uma divisão da categoria de base. É difícil achar que a NFL vai abraçar uma liga paralela de quem já estourou a idade para estar no college. É o last chance you, né? Amigo, se você não foi no draft, não foi na época do college, cara, é o last chance you.
tenta a UFL aí, se não rolar, meu amigo, pode botar o currículo lá na State Farm e começar a vender seguro. É por isso que posições menos complexas, né, que você tem mais dificuldade de ter parâmetro mesmo, a margem de diferença entre o melhor da turma e o pior, ela é menor, tipo o Kicker e Panther, esses caras a gente tá sempre ouvindo aí, aproveitados. O Jesse Bates é o exemplo, o do Detroit, que eu esqueci o nome agora, também veio da UFL. Agora, para as outras posições é mais complicado, porque o cara do alto nível, ele já vai pra NFL direto, ele não vai fazer essa transição. Não vai ter um quarterback que não entrou nem pro scout team, nem pro practice squad de nenhum time da NFL undrafted, que vai fazer sucesso na UFL e depois vai ser aproveitado. Né? É complicado. Esses caras, eles não vão deixar passar ao ponto dele salvar a carreira depois, não, porque se ele jogou em alto nível no college, ele já teoricamente estaria preparado. Kurt Warner nunca mais. Mas o nosso Vitinho, ele quer uma liga de teste. Ele falou, já pensou? Regra nova, testa lá. Jogador que machucou, deixa jogar lá, e por aí vai. A NFL nunca vai ter uma igual tem NBA, tem a J-League, e usa, né, como desenvolvimento, e troca o jogador do elenco principal para o time subsidiário. A NFL nunca vai fazer isso, porque é uma questão de proteção de mercado mesmo, eu acho. Agora vai ter mais uma estreia, hein? O audiovisual da NFL continua bombando nas plataformas de streaming, e a próxima promete, hein? America's Team, The Gambler and His Cowboys, ou America's Team, O Apostador e os Seus Cowboys. Documentário da Netflix sobre a dinastia estabelecida pelo Jerry Jones em Dallas na década de 90, estreia dia 19 de agosto. Obviamente assistiremos, né? Assistiremos, Chicas, para poder lembrar de um tempo que o Jerry Jones ainda era lúcido, são, né? Não é só essa senilidade que ele apresenta ao longo dos anos, teve uma base na realidade. Ele ainda acha que é aquele Jerry Jones e que o futebol americano é o dos anos 90 e que a sociedade é a dos anos 90 e que o mercado é o dos anos 90. Pena que a torcida dele continua tão grande quanto, ou se não aumentou a partir dos anos 90. Mas é isso, né, cara? Tem que assistir. Você que gosta de futebol americano, você tem que ver. Essa dinastia do Cowboys é muito boa mesmo. Tem muito jogador de talento. Tem briga, tem intriga, tem dedo na cara. O Jerry Jones aprontou bastante aventuras na sua tarde na década de 90. Cara, sabe qual que eu acho pior disso aí tudo? O Wallace falou assim, não, porque há muito tempo... Cara, se você começa a olhar pra trás, tem muito tempo que o pessoal faz merda no Cowboys. Mas assim, é muito tempo, cara. Eu cruzei com uma história aí, ela pingou no meu feed, não sei porquê, e eu não sei como que eu não tinha ouvido essa história antes, cara. Eu achei uma coisa muito maluca, assim. Que o Michael Irvin, lá, o wide receiver lá do Cowboys, a galera tava cortando o cabelo. E como ele era um cara mais da antiga, tinha um OL sentado lá, e ele, tipo, mandou o OL levantar, porque eu sou mais antigo e eu vou cortar o cabelo primeiro. Aí o OL falou que não ia levantar, os OL juntaram, né, porque aí o OL é tipo um motoboy, assim, né. Você mexeu com um, olhou pra trás, tem 20 na sua volta. Cara, eles só começaram cada um a se tapear. Tem um step próprio, né, cada um é um bairro inteiro, cada OL. Aí os caras começaram a se estapear, o Michael Irvin simplesmente pegou uma tesoura, simplesmente meteu no pescoço do maluco, não matou o cara por pouco, e sendo que o Michael Irvin já tava meio que em probation, assim, porque ele tinha tido a confusão com as strippers num motel e tal, então era meio garantido assim, cara, o Michael Irvin vai pra cadeia, isso é cadeia, isso é tentativa de homicídio. O Jerry Jones foi lá e pagou a L pra deixar abaixo. Deixa abaixo aí. Finge que você não foi esfaqueado. No press charges. Deixa pra lá. Isso, cara, isso em 2008. Então assim, se o cara tá pagando gente pro cara não ser preso por tentativa de homicídio por causa de corte de cabelo, olha quanto tempo que essa franquia é disfuncional e olha o exemplo que o cara tá dando. Não, se você for a minha estrela, você pode até esfaquear um cara aqui, que desde que ele não morra, eu pago o cara que não morreu e vida que segue, você continua jogando aí. Então, cara, eu só fico cada vez mais animado. Eu só espero que não seja uma decepção, tipo o enigma do Aaron Rodgers, né? Então, por favor aí, né, cara, vamos trabalhar direito nesse negócio aí, pelo amor de Deus. A produção é da mesma equipe que produz o quarterback, o receiver, as séries
temáticas da NFL pra Netflix, então eu acho que tende a ser uma qualidade melhor. Cara, e história tem, né? O problema não é catar a história, o problema é fazer a curadoria de qual vale a pena contar com qual storytelling. E não tem essa não, cara. É assim, pô, se não aparecer o negócio do critério das cheerleader e não aparecer as confusões que o Jerry Jones aprontou dos bastidores, não tem por que ter feito. Cara, eu quero loucura de King Tiger pra baixo. Não, exato. Entendeu? Eu quero daí pra baixo. Eu acho que a tendência, você tá comparando também o que o Rei dos Tigres tem de influência com o Jerry Jones, um bilionário, que é um dos donos da NFL que permitiu, eu acho que a chance de ser chapa branca é enorme, mas mesmo assim a gente tem expectativa de algum gostinho, algum temperinho a gente vê. E mesmo a gente que é nerdola, eu adoro esses documentários que colocam em perspectiva de fato. A gente sabe de um monte de história solta, a gente sabe da briga dele com o Jimmy Johnson, a gente sabe de toda a confusão que o Jerry Jones aprontou e mesmo assim teve sucesso, né? O Troy Aikman lá na primeira temporada, quase garantindo a primeira pick e na segunda já saindo pro título. A gente sabe dessas histórias soltas, então o documentário coloca isso em ordem e perspectiva, até pra gente que é mais nerdola, é legal. Pra quem tá começando e não entende por que o Dallas é desse tamanho, mesmo sem chegar numa final de conferência há 30 e tantos anos, eu acho que é melhor ainda, né? Porque coloca tudo ali na tela, como que eles conquistaram esse sucesso, por que viraram a America's Team e por que eles têm essa marra mesmo sem ter resultado há tanto tempo, né? Porque realmente eles foram uma dinastia que podia tirar essa onda, e eles continuam tirando a onda mesmo sem ganhar, né? E anunciaram pro ano que vem vai ter uma saborosíssima, tá? E esse também deve aparecer nesse documentário do Dallas. Vai ter uma de 3 episódios sobre a carreira do Deion Sanders, o Prime Time. Ah, cara, essa vai ser imperdível, tá? Pena que só pro ano que vem. A gente já deve ter algum gostinho da passagem dele em Dallas nessa época aí do Dallas campeão. Eu não lembro se ele ganhou o título lá, eu lembro que na década de 90, em algum momento, ele passou por Dallas também, virou parça, super parça do Jerry Jones, tanto que a gente lembra que um dos especulados aí, né, na demissão do Mike McCarthy para assumir era o Deion Sanders possivelmente, mas ainda não foi. O Brian Schottenheimer já começa a prestigiar o trabalho lá também, né? Chega de notícia, vamos fazer fofoca, que é a nossa especialidade, na verdade, né? Bora de treta! No seu primeiro encontro com a imprensa desde o famigerado vídeo do barco, o Stefon Diggs não só não declarou, afinal, que raios era aquela tal substância rosa manipulada dentro de um saquinho que comumente é utilizado para o armazenamento de drogas, como ele ainda tirou uma onda com os jornalistas, falando que ele sabia muito bem o que eles estavam querendo com aquelas perguntas, que ele tem 10 anos de liga, ou seja, ele é muito esperto, muito malandro para cair nessas armadilhas da imprensa aí. Agora, se ele fosse mesmo muito esperto, 10 anos de liga, super experiente, super malandro, será que ele ia se deixar filmando aí, manuseando uma substância suspeita na festinha no barco, na lancha lá? Para isso, toda essa experiência, essa malandragem não serviu, né, Magal? Pois é, Ticas. Assim como se você pede respeito é porque você já não tem, se você tem que avisar os outros que você é malandro, é porque você já não é. Entendeu? E claramente ele não é malandro. Eu acho que precisaria aí do intercâmbio com atletas do futebol brasileiro. Para aprender como é que faz uma baguncinha de chavada, entendeu? Como é que abafa um caso direito. Porque você vê que o caso do Stefon Diggs, cara, estava claramente fora de controle no sentido de que não era só uma pessoa filmando, sacou? Tinha uma galera filmando, droga pra lá. Não, droga não. Um saquinho com substâncias rosas. Era Nesquik. Vamos no Nesquik. Tá todo mundo ali tomando um café da manhã, tomando o seu quickzinho sabor morango tranquilamente. Mas claramente ele não é malandro. Claramente ele não é. Então você chegar pra imprensa e ter que falar, não, eu já sei o que vocês querem, que eu sou malandro. Amigo, porque você tá 10 anos na liga, cara, deve ter maluco que tá ali cobrindo o time há 10 anos. Não é 10 anos de jornalismo. Cobrindo aquele time há 10 anos. Então eu acho que ficou feio 2 vezes. Ele poderia ter ido, na minha visão, no básico. Meus amigos, eu estava de férias, eu sou solteiro, não tenho compromisso. Se eu lavo, se eu cozinho, ninguém tem nada com isso. Já dizia E.T. Rodolfo. Então, cara, teria sido uma linha muito melhor
mais honesta, transparente, farriei sim, curti sim, porque férias é hora de curtição, agora voltei das férias, estou trabalhando. Simplesmente isso. Pronto, mas não. Veio com esse papinho mole aí, que só agrega a uma ficha corrida que ele já tem de não ser um cara muito malandro. Então, nota 0 de malandragem aí pro Dix. Olha, ô Ticas, eu vou te falar que ele errou só de ter falado que ele é malandro e que ele sabia que os jornalistas estavam querendo com as perguntas. Ele devia ter falado sem comentários. Essa é uma regra de assessoria de imprensa. Se você vai declarar alguma coisa que vai piorar a sua situação, você não declara. Naquela situação não tem como piorar muito mais coisa, a não ser que você fale. Afirme o que supostamente era droga, a que você era droga. Ou então que você fale o que ele falou. Não, eu sei que vocês querem com essas perguntas, que piora a situação. Ou seja, ele devia ter falado, sem comentários, vamos falar sobre futebol americano. E segue vida. O melhor é que quando a gente fez o corte lá, zoando o Stefon Diggs, criticando, ele dá esse mole e tal. E aí, vamos lembrar, a gente não está criticando a forma como ele decide exercer o seu momento de lazer, o treino era voluntário. Só faz direito, né? A gente bateu nessa tecla aqui. Se é pra fazer, faz direito. Depois entra em campo e resolve seu caso. Só que alguns fãs do Stefon Diggs, que eu nem sabia que ele tinha fãs, assim, galera que torce pra outros times, que é fã do cara, conseguiram versões de substâncias lícitas que parecem com o que dava pra presumir ali na imagem. E eu pensei, bom, se for isso mesmo, uma substância que eu nunca ouvi falar, tá? E até agora eu não sei, mesmo googando eu não consegui entender, de um comentário lá do nosso Instagram. Se foi isso, era ele não vai sal ter do nenhum... Himalaia? algo nesse sentido. Ele não ia ter problema nenhum quando fosse perguntado e falar, não, é aquela Kush da Trushi, a Kush da marca Kush lá no... Tá. Não, ele só entrou no não vou comentar. E aí, assim, isso vai ser tratado eternamente. Ah, mas eu sei o que vocês querem fazer, vocês querem me pegar. Não, meu amigo. É você que se deixou filmar na festa no barco, manuseando um pacotinho lá, tá? Tem nada de quem quer te pegar. A curiosidade aí é só o trabalho normal de quem tá envolto no noticiário. Não tem nada disso aí, estão querendo me passar a perna. Não. Se tem alguém querendo te passar a perna, é a sua amiga que tava de biquíni lá com o celular na mão, fingindo que tava fazendo uma selfie enquanto filmava você manuseando drogas e pedindo para ser chamado de papai pelas meninas que pegavam o pacotinho com o senhor. Então... Ô Ticas, do jeito que ele falou, parecia que ele tava na sala de casa com a esposa, enrolando aquele beckzinho ali maroto de chavado, e entrou um paparazzi pela janela tirando foto, né? Exato. Tipo assim, eu sei o que vocês querem aqui, né? O cara do outro lado, com a teleobjetiva do outro lado da Bahia, né? National Geographic, assim, né? Esperando o animal, né? Porra, não, amigo, tu tava num barco cheio de garota de programa, ou sei lá, amigas, né? Não posso falar que é garota de programa, né? Não sei, né? Cheio de amigas, entendeu? Curtindo, droga pra lá, droga pra cá. Porra, era mais fácil ter batido um alô pro Adriano, imperador. Assim, amigão, porra, fala que tu tava curtindo a festa e segue a vida. E mete touchdown aí, pronto. Pelo menos parece que o susto realmente deu resultado, porque no dia seguinte eu já tava treinando, suando a camisa, chegando cedo, saindo tarde, virou do nada, né? Por coincidência, depois que o vídeo foi divulgado, ele virou um jogador modelo, aconselhando os meninos novos. O Drake May agora já tá fanzaço dele, da experiência que ele traz pro wide receiver room do Patriots, só alegria, tá? Ticas, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha aqui. O Justin Jefferson deu uns pulos no Brasil aqui. Amigo do Vini. Pois é, você acha que ele foi do hotel pro treino, do treino pro hotel e voltou pra casa? E você ouviu alguma notícia dele aí? Alguma baguncinha dele? Não, porra. É o famoso cofre de chumbo, meu querido. Porra. Vocês têm que aprender o que é o cofre de chumbo. Porra. Soube fazer, né? Uma correção, agora eu sei qual Arthur é esse, é o Arthur Fraser. Já me corrigiu aqui, ó. Não era Jesse Bates, o kicker de Detroit, é o Jake Bates. Nossa, herói. Desculpa aí. Falei no nome. Deu Papadex também fala que é cena de GTA, essa brincadeira do Stefon Diggs, é isso aí. E o nosso Pedrotti chegou e agora vai até o final. Um abraço pra ele. Sempre o mago das filas do nosso Ticketmaster. É o Karen. Agora chegou a hora do assunto principal deste episódio, em homenagem ao nosso Oli. Olhem
o resumo das notícias de Miami vindo desde o final das OTAs até o minicamp. Primeiro, o Bradley Chubb, ele disse com todas as letras que aquele papinho de mudança de cultura que o time ficou repetindo no ano passado é pura e simples mentira. Que era só da boca para fora, que do vestiário para dentro não tinha nenhum movimento no sentido de mudança de cultura, tal mudança de cultura do Dolphins. O nerdola Mike McDaniel, todo bonachão, né, todo good vibes, quando ele foi perguntado sobre como se sentia com as situações do Jalen Ramsey e do John Smith ainda estarem pendentes aí em pleno minicamp, ele respondeu, basicamente, tire as crianças da sala, tá, vem palavrão aí porque não tem como traduzir sem palavrão. Ele disse que ele estava pouco se fudendo sobre como ele se sentia. Que o que ele sentia ou deixava de sentir não fazia diferença nenhuma pro que precisava ser feito pro time. Então um cara que é sempre tão de boas, tão good vibes, com uma pergunta assim, que é uma pergunta que não é uma pergunta agressiva, é uma pergunta normal ali do momento, ele se saiu com essa. E o Tua, por sua vez, disse que esse ano, até agora, nos treinos voluntários e no minicamp, a mudança de cultura é notória. Que ele tem passado tanto tempo com os colegas de time fora do CT que até a esposa dele está estranhando. Juntando essas 3 notícias aí vindas lá do nosso glorioso Miami, você começa bem animado essa temporada, sim ou não? Olha. Aí, tá vendo? O Miami tem que ter a confusão. O Bradley Chubb é que não entendeu. A cultura de Miami é essa. Ele pode ter achado um pouco estranho de que não teve muita confusão na pré-temporada do ano passado. Mas já começamos a primeira partida da temporada com o wide receiver sendo preso. De novo, ele estava correto, tá, gente? O Rio, pela primeira vez, acho que deve ter sido a única vez que a polícia atravessou o caminho dele, que ele estava com a razão. Mas o Miami é essa bagunça aí, meu querido. E o Tua, eu vou comprovar essa fala do Tua aí, da mudança de cultura, com a atitude do McDaniel, pô. Meu nerdola meteu o louco na coletiva, que foda-se o Jalen Ramsey e também junto o senhor John Smith, um dos melhores jogadores, né, da temporada passada, o John Smith, e uma das pilares da defesa dele, que foi o ano passado, mas que não tem mais clima para ficar em Miami. Acho que ele ficou mais nervoso, e aí acho que ele está correto com a situação, porque essas perguntas vêm se repetindo dia a dia, né? Já que a situação não se resolve, o jornalista retorna na pergunta, mas ele tem que ser um pouco mais controlado. Bom, se ele for estourar assim, e estourar para dentro do vestiário também, para arrancar desempenho da galera, eu tô com ele. Mas será que não é a bundinha esquentando na cadeira de head coach também, não? Essa é a segunda parte. Essa é a segunda parte. E se ele tá sentindo a pressão de que o emprego dele pode estar ameaçado no final dessa temporada, eu vou achar melhor ainda. Porque aí ele para de ser essa ilha, esse escudo para os jogadores e começa a apontar dedos dentro do vestiário, a cobrar essa galera que ganha uma grana violenta, e o Ramsey é um dos exemplos desse, para poder ter o desempenho mediano, de médio para ruim, que teve nas 2 últimas temporadas. É melhor ele começar a botar o dedo na cara do Rio, botar o dedo na cara do outro fulano de tal lá, para poder ver se pelo menos algum desempenho vem. Eu vou fazer uma defesa aqui do Miami, hein? Se preparem aí. A galera fica falando como se o Miami tivesse a mesma draga dos últimos 12 anos, 12, 15 anos, entendeu? Não, cara, o Miami claramente deu uma boa melhorada. Se a gente for pegar um corte aí, talvez dos anos Brady para os anos pós-Brady, né? Não por causa do Brady, tá? Só para pegar o corte histórico aqui. Mas, pô, cara, o Miami vem melhorando bem, assim, entendeu? O Tua teve os percalços dele ali, mas se você olhar no macro, o Miami caminha para frente, né? O Miami caminha para ser um time melhor, para ser um time um pouco mais consistente. Nos últimos 2 anos fez bons jogos, assim, jogos em que foi muito competitivo, em que segurou a onda legal mesmo, entendeu? Chegou a estar em conversa de pós-temporada em mais de um ano aí, e a galera fica falando do nerdola e fica falando da cultura como se fosse o Cowboys, entendeu? Como se fosse um Tennessee Titans, por exemplo, que não sabe para onde que vai andar, entendeu? Como se fosse um Saints, entendeu? Eu acho que tem que dar uma pegada um pouco mais leve, assim, entendeu? Tipo, vamos ver para onde vocês estão andando,
Mas não é pra tratar como se fosse terra arrasada, igual era outros anos aí, entendeu? É que a galera tá meio desesperada, Magal, porque o Miami, nos últimos 3 temporadas, tá naquela hora de dar o passo seguinte, de ser um contender Concordo. constante. Aí o pessoal tá meio apressado. Mas vocês têm que lembrar do que foi o Miami há 20 anos pra trás. Não, A bagunça que é aquela Bahia. Não, e tem que lembrar que, por exemplo, o Steelers tem anos que é isso aí, e todo mundo já normalizou isso. Ninguém fica lá porrinhando o Mike Tomlin, dizendo, e aí, e tua cadeira, tá segura ou não tá? E ele tá lá fazendo o arroz com feijão dele lá, e tá com a cadeira segura. Então, calma aí, gente, né? Vamos ponderar um pouco aí, né? Eu entendo o que vocês estão dizendo, mas se histórico, né, garantisse aí essa benesse do benefício da dúvida, do tempo, né, o problema é onde você traça essa linha do tempo. O Belichick estava empregado até hoje. Chega um ponto que você vê um time enfiando 70 pontos no Broncos do Sean Payton, já era o Sean Payton. Tudo bem que era o Russell Wilson. Com um ataque zunindo para cima e para baixo. Só que só acima dos 25 graus Celsius, você tem que se perguntar realmente se esse projeto tem futuro ou não. Porque você sabe quando chegar no playoff, você vai ter que ir para Kansas City jogar a menos 20. Você vai ter que ir para Foxborough ou para Baltimore ou para algum lugar que vai estar menos 10. Então, a pergunta, eu acho que a dúvida, eu acho que ela faz sentido. Tem gente que fala que a dúvida talvez não seja o Mike McDaniel e essa gestão dele bonachona, que não puxa muito a rédea, que não é esse cara que quando ele a gente estranha, como o Oli disse, do vestiário para dentro. Será que ele tá cobrando incisivo desse jeito, com essa mesma assertividade? Não parece ser muito o estilo dele. Talvez possa vir a ser. Só que não dá para ficar falando em mudança de cultura depois de 4 anos que o cara tá lá. Mudança de cultura, quando o cara entra e implementa a cultura dele, é no primeiro ano. Não, o Pete Carroll tá lá no Raiders, ele tá mudando a cultura do Raiders. Com a experiência que ele tem, tá começando um trabalho, o time vinha aí capenga desde a saída do John Gruden, porque, por mais que não tivesse muito resultado, com o John Gruden existia uma cultura. Aí desde que ele saiu ficou essa coisa aí, a deriva. Agora o Pete Carroll chegou, a cultura está sendo transformada. O Mike McDaniel tá indo pro 4º ou 5º ano já, lá em Miami. Então, se tivesse uma cultura mudada, já era para ter sido mudada. E esse tempo ele já teve, né? Por isso que eu acho que, infelizmente, essa versão do Miami, por melhor que seja comparado com a gestão de Tannehill e Brian Flores, ou antes do Brian Flores, ou Nick Saban lá em 2006, sei lá, por mais que seja melhor, né, mais vencedora, principalmente de temporada regular, eu acho que ela tá com os dias contados. Porque quando começa esse zoom, tem gente que fala que tanto o chilique do Tyreek Hill quanto o pedido de saída do Jalen Ramsey tem relação com eles não acreditarem tanto no Tua saudável quanto na capacidade dele se manter saudável. Então ele saudável, o pessoal já não tá botando muita fé. E ele não consegue ficar saudável, então você imagina ele no banco. Então, parece dar um cheirinho de final de ciclo mesmo. Parece que vem um rebuild por aí. E boa sorte pro Oli, porque eu não lembro de um time chegar numa... Ah, mas você fala do Mike Tomlin. Ok, mas o Mike Tomlin, pelo menos o anelzinho dele, há muito tempo atrás, ele garantiu. Chegou no outro Super Bowl e perdeu justamente pro Aaron Rodgers, que agora é o QB dele. Tem isso, né? A gente não comentou. Vai jogar com o cara que o bateu no Super Bowl. Mas, pelo sim, pelo não, eu acho que isso garante uma paciência maior e mesmo assim não é tão maior, porque ele também já tá sofrendo pressão pra caramba 10 anos depois lá em Pittsburgh. Então o Mike McDaniel eu acho que tá com cheirinho de fim de ciclo nesse 4º ano dele lá em Miami, tá? A conferir. Até porque nenhuma mexida dessa off-season também, e esse comportamento deles, dá a impressão de que vai mudar da água pro vinho essa questão da postura, né? O jogador, ano passado, o Jordan Poyer, tava jogando no time e falando que o time precisava mudar de cultura porque era muito soft. Que os caras do time eram muito softs, muito molengas. Pô, não dá. Se dentro do time a galera tá sentindo isso, é porque você precisa dessa mudança urgente. E aí não adianta ir pro Brian Flores também, né? Que fazia bullying com os meninos ficavam retraídos e não jogavam. Tem que achar esse equilíbrio. Foi de um oposto ao outro, de um extremo ao outro. Acha alguém que saiba a hora de ser nerdola, good vibes, e a hora de ser turrão, old school. Acha esse equilíbrio aí, porque não pode ser nem só um nem só outro, né? Agora vamos sair da Flórida, vamos pra Califórnia.
Lá não tá muito good vibes o negócio não, tá? O Kyle Shanahan criticou abertamente os jornalistas setoristas do 49ers por ficarem divulgando e se preocupando em excesso com estatística de treino, principalmente estatística de QB. Que eles ficam lá tomando nota, postando sobre, começou o treino, tantos passes para touchdown, tantas interceptações, e isso acaba deixando seus jogadores preocupados com esses registros, e isso acaba interferindo na forma com que eles executam as chamadas ali nos treinos. Semana passada o Magal não estava aqui, a gente comentou do Mike McDonald bolado, porque teve o reporte que o Sam Darnold começou o treino com 2 interceptações seguidas. E aí o Kyle Shanahan agora deu uma chamada aí na imprensa que cobre o 49ers, porque ele acha que treino não é para ficar divulgando estatística de passe e interceptação. Mas será que o problema é a imprensa mesmo? Que tem essa necessidade de ficar gerando conteúdo sempre, de ficar espremendo conteúdo, até quando não tem nada mais importante, aí não tem jeito. Uma forma de espremer esse conteúdo é pegar estatística de treino, quem tá indo bem, quem tá indo mal, e colocar isso em dados, né, em estatística de passe para touchdown e interceptação. Ou será que essa mentalidade dos caras aí, não vou soltar o braço não, porque se eu errar, o cara vai lá pro Twitter e vai postar que eu tive 2 interceptações no treino. Será que isso aí não é culpa do próprio técnico? Ele não tem que conseguir blindar o seu jogador e explicar que ele não deve se preocupar com jornalista de Twitter? Olha, Ticas, eu vou andar sobre gelo fino aqui e vou criticar a imprensa. Cuidado. Porque, cara, olha só. Cuidado que você é minoria nesse podcast. Olha só. Vamos lá. Olha só. Você ficar se preocupando com estatísticas de treino é uma coisa que não faz muito sentido na minha visão, porque você tá no treino para melhorar a sua estatística, pô. O cara começou com 3 interceptações. Sim, cara, é para você fazer interceptação no treino. Para você melhorar, não fazer interceptação e chegar no jogo você não fazer. Sabe qual é a sensação que me dá? Vou te contar um pequeno caos aqui, Ticas. Aqui perto de onde eu moro, a galera costuma fazer corrida de manhã cedo. Então, quando eu vou levar as crianças para a escola, eu vejo o pessoal fazendo corrida. Eu não sou o mago do educativo de corrida, não. Mas uma noçãozinha básica eu tenho de como se corre. Qual é o jeito certo de correr. Postura de mecânica de corrida e beleza. E aí, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, Ticas. Agora existe um personagem novo aí no mercado que é o fotógrafo de treino. Então a galera tá treinando, o maluco tá lá tirando foto. E sempre me chama a atenção porque é uma galera com uma mecânica imbecil. A pessoa não sabe correr. Ela não sabe correr. Ela acha que correr é calçar o tênis, comprar aquele óculos baixa pace, né? Aquele grandão, que aquele ali, você botou o óculos, é 2 minutos abaixo aí do seu pace. Bota o óculos baixa pace, sai correndo. Aí o cara tá mais preocupado com a foto que ele vai postar do treino dele no Instagram do que de fazer uma mecânica de corrida minimamente razoável para ele evitar uma fascite plantar, para ele evitar uma canelite, para ele evitar um problema no joelho, entendeu? Então me dá essa mesma sensação. O jornalista tá lá contando quantos passes tentados e completos o QB que está no meio de um treino fez, em vez de procurar fazer jornalismo. Assim. Quais são as histórias que eu preciso contar do training camp aqui do 49ers? E aí eu não sei se o Kyle Shanahan consegue blindar, porque o Kyle Shanahan, sim, é um que está com o isqueiro na cadeira ali há anos, né? Sempre esquentando o traseiro dele. Ele tem que se preocupar com a porrada de outras coisas, e aí como é que ele vai controlar, como é que ele vai permitir o acesso à imprensa, ao treino, e controlar que o maluco lá do San Francisco Times tá lá contando lá. Fez 3 passes, acertou 2. Fez 4 passes, acertou 2 ainda. Ele não tem como controlar isso, entendeu? Então eu vou ter que defender o Kyle Shanahan aqui, atacar a imprensa, já correndo risco. Se você não me vê que semana que vem, você já sabe qual pode ser a razão. Eu vou fazer um corinho aqui com o Magal. Eu tive que rir primeiro. Você que tá só ouvindo, você não viu, pintou na tela aqui o nosso Austin Ferreira dizendo: xiii, mais uma semana de suspensão para o nosso Magal. Eu engasguei aqui com a risada. Mas olha só, vou ter que fazer um pequeno coro com o Magal aqui. Mas vou começar pela parte do que o bonde de ligar para o que o Twitter tuita, que está na rede social, já partiu. Essa geração vai ligar mesmo. E as próximas gerações vão ligar cada vez mais.
elas não estão no nosso nível de descolamento de saber o que é a realidade, o que é o mundo real, palpável, o pessoal que te ama, a galera que gosta de você e tal, que você é importante, quanta importância as pessoas fazem na sua vida e quanto você faz na vida delas, independente de estatística, de presença, de dinheiro e de outras coisas efêmeras, do que é like e curtida, reação e comentário em rede social. Elas fazem uma amálgama disso tudo, e se você não tiver uma cabeça boa, e aí vou fazer propaganda, já que ele não faz pra gente, eu faço pra ele, dos psicólogos. Se você não tiver um psicólogo bom, essa geração vai pro vinagre. Então, esse bonde de ligar pra estatística de Twitter já partiu. Essa galera vai ligar, sendo ele um profissional de futebol americano ou não. Então o Kyle Shanahan pode desistir dessa luta, ou seja, já errou aí, né? Ele devia ter falado que o treino é para isso mesmo, é para errar, ele não está se importando com a estatística de treino e que ele aconselhava os seus jogadores a não se importarem também, porque essa é a hora de errar. Treino é para errar. Você não pode errar, é na hora do jogo. Você que está lá para treinar, como o Magal disse. Agora, vou fazer o coro com o Magal. O jornalismo de Twitter, de contar estatística de treino, é o jornalismo preguiçoso, porque é o jornalismo mais fácil de fazer. Aí, não precisa realmente de diploma em jornalismo, em comunicação, em nada, para você sentar lá e olhar, errou 2, ele conseguiu um sec, essa jogada aqui é uma interceptação e tal. E tem gente que nem reconhece essas jogadas. Por exemplo, o cara lançou uma bola mais profunda e o corner não se esforçou para ir, porque justamente o objetivo do treino era ele fazer um espelho e o wide receiver receber essa bola, porque ele está treinando justamente essa conexão com o quarterback. Ele vai contar lá uma recepção. Ele não vai nem enxergar que o corner não foi. Os meandros desse jornalismo preguiçoso. Ou seja, é o jeito mais fácil de fazer jornalismo. O mais difícil é justamente isso que o Magal falou. Descobrir as histórias, de saber o que ele tem que contar e de que ângulo que ele vai abordar, porque isso dá trabalho. Isso requer fonte. Isso tem que conversar, não é com os jogadores e com a comissão técnica, mas tem que conversar com o roupeiro, tem que ir lá na cozinheira para poder saber. Tem que ir lá cavar com o porteiro das facilities. Quem é que sai mais tarde? Quem é que é o cara que mais chega cedo? O Wallace, é os bastidores da notícia, Exato. Os desafios da reportagem, profissão repórter. Exatamente, e isso é reportagem. Chegar lá e contar quantos que cada um fez de um movimento que está sendo treinado, esse é o mais tranquilo. Ou seja, 90% vai fazer isso aí. Ai, vocês me obrigam a defender jornalista de Twitter, cara. Esse é o NFL, etc. Vou ter que defender jornalista de Twitter. Porque vocês estão ignorando 2 fatores básicos na hora de criticar o cara por ficar postando estatística de treino. O primeiro fator básico é presença em treino de OTA e minicamp não é igual de training camp que o cara tem acesso liberado o treino inteiro. Ele tem uma janela curta em que ele pode comparecer na arquibancada ou, independendo da instalação que for o treino, para acompanhar uma parte do treino. Exatamente, ele não tem por isso, vamos lá, ele não pode falar. É porque ele viu uma parte do treino. Se ele vê o treino inteiro, aí ele pode falar. Se ele aí, o que ele viu e a forma que ele tem de determinar se está treinando bem ou não, é aquele pouquinho de dado que ele teve ali. Uma vez que só isso que dá o acesso. Deixa eu acabar de falar. Então, se o Kyle Shanahan quer criticar, ele libera o acesso então. Você quer contar a história do treino inteiro, você não pode ficar só 15 minutos e assistir 8 snaps, que foram 4 passes para touchdown e 4 interceptações. Se a crítica esse é um recorte que não faz jus ao tempo de treino, então libera o acesso ao treino inteiro, já começa por aí. Não, mas aí é o contrário. Aí ele vai fechar deixa eu acabar antes da sua réplica. Nada garante que esse cara também não tá fazendo a reportagem com o roupeiro e tal, só que se ele não tiver presente, é a mesma dinâmica do jogador, igual o Magal falou, e que você falou que o bonde já partiu, o jogador vai se preocupar com o Twitter. Ele vai se preocupar por quê? Porque o trabalho jornalístico desse cara não vai ter relevância se ele não estiver postando ali pequenas doses de conteúdo o dia inteiro. E é assim que ele atrai para tal reportagem, que ele vai ter tempo de falar com o roupeiro e tudo mais. Então as coisas não são excludentes. O cara, às vezes, não tá fazendo só isso. Não, eu acho que exatamente ele tá fazendo só isso
e ele tá gerando engajamento só com isso. Porque ele pode postar outras pílulas que as pessoas não estão vendo. Ele tá lá para ser o olhar do torcedor, não tá? Então, o torcedor não vai ficar contando, eu aposto quanto você quiser que a massa de torcedores, se estivesse sentada na arquibancada no lugar dele, não ia ficar contando quantas interceptações o cara teve. Ele faz isso para gerar esse buzz, para poder simular uma relevância. E o que vai gerar do Kyle Shanahan é ele fechar o resto do treino. Não é ele liberar o treino inteiro. Porque se ele liberar o treino inteiro... É um caminho também dele proteger o jogador. E aí é ele que não tá fazendo o trabalho dele de virar pra ele e falar, meu filho, solta o braço, deixa quem quiser ver. Por quê? Porque é isso que vai testar o limite dos seus recebedores. Exato. E aí ele também está sendo acomodado tal qual o jornalista que só quer postar o dado. Exato. E aí é essa dança que entra em embate nessa hora. Mas, vamos lá. É muito melhor o cara postar uma pescadinha ali, um papo de bastidor que ele escutou ali, do que ficar nessa coisa da estatística de 15 minutos. Porque não é nem um espelho do treino inteiro. Se ele fizesse disclaimer, aí ok. Aí eu concordo, pode postar o que você quiser. Assim, estivemos no training camp lá, ficamos 15 minutos. Em 15 minutos, fulano fez isso, ciclano fez isso, beleza. Aí ok. Assim, mas eu não sei. Mas teve 3 horas e 40 o treino. Você não sabe se no final alguém arrancou o capacete e tentou dar na cara do outro. Você entendeu? É isso. Eu acho que no meio desse bolo, com certeza tem um cara que quer fazer só tweet. Com certeza é o cara que ele só quer fazer número, por quê? Porque agora o Twitter, ele paga por engajamento. É por isso que a gente vê os famosos agregadores, os caras que não produzem conteúdo nenhum. Eles pegam notícias, eles revertem com algum ponto de vista deles. O ML Football, o Dov Kleiman, o Ari Meirov, são os caras que são desconhecidos, deve ser até fake, mas eles estão lucrando porque o Twitter deles é gigante em termos de seguidor, curtida e compartilhamento, e eles ficam pegando essas pílulas que nem sempre fazem sentido. Não tem trabalho jornalístico. Esse cara é só um agregador de Twitter. É diferente. No caso da crítica do Kyle Shanahan, ela foi direcionada para um jornalista do São Francisco Chronicle, que é um cara que também faz matéria de bastidor, também faz essa produção. Na coletiva ali, quando ele foi questionado sobre o desempenho, ele deu em cima desse cara. E esse cara eu sei que ele não é só jornalista de Twitter. É um cara que trabalha os bastidores da notícia, igual o Caco Barcelos também. E não deixa de postar o que ele vê no treino no período curto que ele tem. Agora, que tem muito cara que só quer saber de ficar tweetando estatística para poder postar o tempo inteiro, cara, se aqui no Brasil a gente tem jornalista, que eu nem sei se é jornalista, mas acho que se autodenomina insider de NFL brasileiro, o cara é insider. Para ter essa figura, essa proeminência e relevância justamente por causa do Twitter, imagina nos Estados Unidos, que os caras estão mais próximos. Eu tenho certeza que muita gente faz. Não sei se é o caso desse jornalista específico que gerou essa discussão. E agora eu não vou lembrar se foi o Brady ou o Rodgers. Eu acho que foi o Rodgers. Eu vou até passar um paninho para a alegria do nosso Anderson Brown. Teve um treino do Rodgers, no Green Bay ainda, que ele, se foi ele, né, na verdade, pode ter sido o Brady, mas acho que foi o Rodgers, que ele lançou 7 interceptações no treino. E aí ele foi questionado pelos jornalistas que assistiram depois. Aí ele falou assim, não, eu tô aqui é pra isso. Eu só vou conhecer exatamente o detalhe da janela que eu tenho com cada recebedor se eu forçar e entender se ele vai conseguir pegar ou não. E eu vou forçar essa janela até eu entender na física ali mesmo do passe até onde o meu recebedor pode chegar. Cara, nunca mais foi uma questão a quantidade de interceptações desse quarterback, que eu acho que era o Rodgers, em treino. Nunca, isso virou um folclore. Agora, se o Brock Purdy tá preocupado, aí eu acho que é realmente uma falha não só do Purdy, mas do Kyle Shanahan também em poder administrar essa má impressão, que não deve ser uma má impressão, porque o treino tá ali pra isso. Agora, é muito fácil também, né? Você bater interceptação do Sam Darnold começando no Seahawks, do Brock Purdy, acabou de renovar no treino lá e quarterback de sistema. Você não vê ninguém postando quantas interceptações o Patrick Mahomes teve no treino, o Josh Allen, o Lamar Jackson. Então, é um debate mais profundo ainda do que só a estatística do treino no Twitter ali. Eu acho que os caras, mesmo os agregadores aí que são só twitteiro, eu acho que eles batem em cima de quem eles sabem que vai engajar também, né?
Eles enxergam um ponto fraco e eles cutucam ali no ponto fraco dessa galera. Claro. E aí tem só para não deixar o Kyle Shanahan sem uma crítica, eu acho que aí falta um trabalho do Kyle Shanahan como head coach de ter um papo fora da coletiva com os jornalistas também, pô. Fazer aquele trabalho ali de bater um papo, tomar um café com o cara, conversar, trocar uma ideia com o outro, fazer aquele meio de campo diplomático ali, até para você não precisar chegar no meio de uma coletiva e ter que fazer isso na frente de todo mundo, sacou? Eu acho que essa responsabilidade eu acho que ele tem, de ter que conversar com a imprensa e ter uma boa relação com a imprensa, até porque, infelizmente, ele não tem como separar o sucesso dele em campo do sucesso dele, do que a imprensa vai dizer, né? Ele tem que estar bem nas duas coisas. Ele tem que estar bem em campo e ele tem que ter uma boa relação com a imprensa. Porque mesmo que ele esteja super bem em campo e a relação dele com a imprensa for ruim, isso vai gerar problemas, inclusive, internamente para dentro do time, né? Então, acho que faltou, sim, tanto no caso do Stefon Diggs que a gente comentou, faltou uma malandragem do Shanahan aqui também, assim, podia ter dado uma desconversada ali e depois no bastidor chamar o cara e falar assim, pô, amigão, eu deixo você ficar 15 minutos no treino, tu fica contando estatística pra postar? Porra, né? Quem que falou que tem um isqueirinho que tá sempre rondando o bumbumzinho dele na cadeira também? Entra ano e sai ano. Você não sabe, a gente tava falando do Nerdola mais cedo, que deu uma resposta mal dada, meio atravessada. E outra, são seres humanos também, eles têm cansaço, eles têm problema em casa, tem dia que ele tá virado, tá atravessado. O negócio é que, do mesmo jeito, que provavelmente é uma briga perdida, que os jogadores mais jovens, principalmente, se preocupem com o Twitter, é uma batalha perdida pelo mesmo tanto você brigar que os jornalistas façam isso. Porque hoje a proeminência dos caras, infelizmente, vem de engajamento em rede social. A gente usa o Twitter porque, para jornalista americano, é onde eles ainda precisam de mais engajamento para poder mostrar o seu trabalho, né? E não é só da NFL não, tá? Da NBA assim também. Tem brigas e discussões aí entre jornalistas por conta de fonte, por conta de informação, quem que deu primeiro e quem que deu errado. É a dinâmica de 2025, não tem jeito. E a gente vai ficando cada dia mais velho, tá? Gostei, tá? O treta rendeu. Você achou que não tá acontecendo nada na NFL? Vem ouvir o NFL, etc. Olha aí, que beleza. Bora fechar, bora de TD ou Fumble. Acertou a miserável. Mais cedo a gente estava falando que o Saints está meio terra arrasada, que o Saints está meio sem perspectiva para a temporada. E ainda assim, eles cancelaram o último dia do minicamp, só que ao invés de promover uma viagem em grupo, igual a gente já comentou aqui uns anos atrás, que eles colocaram todo mundo no barco, entraram no pântano, foram ver jacaré, pescar nos pântanos da Louisiana, dessa vez eles cancelaram o treino para ir jogar mini-golf. Foram os jogadores todos, o staff, comissão técnica, jogar mini-golf, mas o intuito era o mesmo do passeio de barco da outra vez, né? Estreitar laços e favorecer a criação de química entre os integrantes da equipe do New Orleans Saints. Time que promete ser ruim, trocando tempo de treino por dinâmica de grupo, é TD ou Fumble? Ô, Ticas, é Fumble por dois motivos. Primeiro, você já falou aí que tempo de treino é essencial para quem já não é lá essas coisas no futebol americano. E o segundo é que, não sendo churrasco, não integra. Tem que ser churrasco. Churrasco, é no churrasco que o cara lá descobre que o outro é bom churrasqueiro, o outro não, os caras saem na porrada, resolve uma coisa, e aí o churrasco é que integra, é churrasco. Vamos. Eu vou dar TD, já botar o Ticas aqui numa situação complicada, porque, cara, esse tipo de dinâmica é importante, entendeu? Se você ficar só treinando, e achar que isso vai melhorar o desempenho, não, cara, tem que ter relacionamento, os caras têm que ser parça um do outro ali, entendeu? E, de fato, você só vai conseguir isso fazendo esse tipo de atividade. Não sei se o mini-golf especificamente, seria a melhor atividade a ser escolhida. Eu acho o golfe um esporte imbecil, o mini-golf, então, ele é imbecil ao quadrado, né? Não sei se foi a melhor atividade, um churrasco eu acho que faria mais sentido. Mas eu vou dar TD, porque você precisa integrar a equipe, não é só trabalhar, não. Apesar de recentemente eu ter tido a oportunidade pela primeira vez de jogar o tal do minigolf e achar super divertido, tá? O jogo é maneirinho. Apesar de eu ter perdi, tá?
Inclusive uma pessoa que vocês conhecem, que eu não vou citar o nome, mas perdi. Mas que o trem é divertido, viu? É bem legal. Mas eu vou dar fumble, eu tô com o Oli. Você não sabe quem vai ser o seu quarterback titular. Você vai desperdiçar um dia, tudo bem, sem pad, todo mundo de pijama lá, mas um dia de treino com o seu... É um minicamp obrigatório, se sua equipe tá inteira lá, ataque contra defesa. Você vai desperdiçar um dia inteiro de snap para poder te ajudar a decidir quem vai ser o seu titular na semana 1 para ir jogar minigolf. Eu não desprezo o fato dessa integração, da química e tal, ser importante, concordo. Ainda mais num time que tem essa coisa do esporte profissional, o seu trabalho depende completamente do trabalho do cara que está do seu lado. Então você ter, até mais que o nosso trabalho burocrático, às vezes, dependendo de qual for o seu trabalho, né? No meu trabalho, por exemplo, eu não dependo tanto do cara, do meu left tackle me proteger, que eu vou tomar uma pancada aqui, que eu vou pegar uma concussão e vai perfurar meu pulmão. Eu não dependo. Né? Eu não tô correndo esse tipo de risco no meu trabalho. Então esses caras estão. Eu acredito que essa questão da criação de química para eles seja mais importante. Mas se você não sabe nem quem vai ser o seu quarterback titular, como que você vai querer estreitar o laço dele com o left tackle titular? Entendeu? Então eu vou dar fumble. Tinha que ter treinado. A riqueza são os amigos que a gente faz no meio pelo caminho, Ticas. Como é que é? A verdadeira riqueza são os amigos que a gente faz pelo caminho. Pois é, se você for cortado antes do training camp, você não vai ter nem o acesso a essa mínima riqueza aí, tá? Que paga as contas. Magal, agora é pra você. Maravilhosa essa, tá? O coordenador defensivo do Giants, Shane Bowen, decidiu adotar o slogan do time de beisebol infantil do seu filho como lema para os seus próprios comandados. O timinho lá do filho dele deve ser o quê? O Meu Cantinho Pirates, o Cantinho Mágico Pirates, o Pequenos Passos Pirates, nominho de creche Pirates, que é o nome do time lá, né? Agora vai poder cobrar direito autoral da defesa do Giants, que adotou o, abre aspas, Be a Damn Pirate, fecha aspas. Ou seja um maldito pirata. Segundo o coordenador, o mantra representa a necessidade da defesa de não perder de vista o objetivo de, tal qual um pirata, pilhar, saquear, roubar sempre o tesouro do adversário, forçando turnovers, caçando sempre a bola. Então, time da NFL, usando o lema de time de beisebol do jardim de infância, é TD ou fumble, Magal? É TD, Ticas. Porque a gente não pode avaliar isso aí do ponto de vista cultural brasileiro. Pô. É sem clubismo o seu TD? Zero clubismo. Zero clubismo. E eu não tô falando aqui do cara que vai ser o coordenador defensivo de uma das defesas mais dominantes de 2025. Isso eu tô deixando para depois. Uma discussão mais para frente. Tá? Não tô falando disso. Do cara que vai ter o front seven mais agressivo de 2025. Não tô falando disso. Tô falando que a gente tem que entrar na cabeça do americano médio. E o americano médio, ele se empolga com essas coisas. Pensa bem, a gente falou desse time aqui hoje. Como é que você se empolga com um time que chama Battlehawks? Que é uma coisa que simplesmente não existe. Não houve nenhum momento da história em que você botou um falcão para uma batalha e você tinha Battlehawks. Isso não faz o menor sentido em pleno 2025. Mas as pessoas se animam com essas coisas, times. Pega os times do college aí. É uma coisa mais sem noção do que a outra. O meu querido, do meu querido Eli Manning lá, Ole Miss. Como é que você se empolga, cara, com né, o velho Mississippi, a velha Mississippi? Cara, na nossa cabeça isso não faz sentido. Mas a gente também se empolga com coisas que não fazem sentido para os outros países, entendeu? Então, agora mesmo aí que tá tendo o jogo da FIFA, né, tá a Copa aí e tal, não sei o quê. Pro americano, o futebol é uma coisa que não faz sentido. Porque como é que é um esporte que pode não ter pontuação nenhuma? Pode eu ficar lá 2 horas vendo o povo jogar e não ter nenhuma pontuação. Isso não entra na cabeça deles. Então, a gente não pode achar que seja um pirata é uma coisa meio mequetrefe. Pra gente é, pra eles não. Dito isso, TD pro meu querido Shane Bowen. Tamo junto, o front seven mais agressivo de 2025. Anote aí. Oh, é um óbvio fumble. Essa é uma fala do Jake e os Piratas a Bordo, do desenho infantil da Disney, né? Que é meio Peter Pan, meio os piratas lá da Terra do Nunca. E a gente já tem um time na NFL que é pirata, que são o Tampa Bay Buccaneers. Então tá completamente errado o seu Bauer lá. Fumble. Tem 2 ainda, tem né, 2 ainda. Falta de tem 2. É um bucaneiro, um bucaneiro. Pirata. Vamos misturar. E o outro é o quê? Não sei qual outra. O Raiders, ué.
Não, pelo amor de Deus, gente. O Raiders é marca de roupa, gente. Pô. Aqui, o que eu fico mais impressionado, antes de eu dar se eu acho TD ou fumble, é que o filho do Oli tá maior do que eu, tá comentando aqui, ó, falando lá, né, que o quarterback do Saints tem mais chance de integrar a galera. E o Oli sabe do vídeo da Disney, sabe do personagem lá, eu fico impressionado com isso, tá, Oli? O Arthur não assiste esse filminho já tem uns 8 anos, mais ou menos, e isso ainda tá atualizado, tá? Parabéns. E eu vou com o Magal, vou dar TD. Sabe por quê? A defesa desse cara tava caindo na mão num treino sem pad esses dias com o ataque do próprio time. Eles estavam se engalfiando, teve que entrar gente da comissão técnica, teve dificuldade de separar, o pau quebrou num treino sem pad, sem contato, teoricamente. Eles estavam se batendo. E aí o coordenador defensivo ter a cara de pau de ir lá na coletiva e falar: time do meu menino é os pequenininhos Pirates lá, o Mundo Mágico Pirates, eles têm um lema lá de ser o pirata, aí eu trouxe pra cá. E os Jamantas se pegando, se comendo na pancada lá no treino sem pad. Então, só pela sinceridade do Shane Bowen, ele deu até um sorrisinho na hora de contar. Quem não viu, se tiver curiosidade, olha ele explicando o porquê do lema, quando ele fala que é o time de beisebol, chama T-ball, né? Nem é beisebol, é um beisebol adaptado porque é pra menino miudinho. Cara, sensacional. Vou dar TD só pela sinceridade, pela alegria dele levar o lema do timinho pro vestiário das Jamantas que estavam se engalfinhando em campo num treino sem pad, tá? Tô animado pra temporada do Giants também, viu, Magal? TDzaço pro Shane Bowen. Temporada promete. Pra gente fechar, olha aí. Jaron Jones. Você pode não ter ouvido falar dele, mas você com certeza assistiu a jogada mais emblemática do Jaron Jones dessa temporada. Ele é o defensor do Jaguars, que foi pulado de costas pelo Saquon Barkley e acabou, obviamente, indo parar de maneira indireta ali na capa do Madden também. Ele disse que ele não se importa com o fato de que ele será lembrado para sempre por conta dessa jogada. Que o que o Saquon Barkley fez realmente foi incrível. Que muita gente achou que quando ele soubesse da capa do Madden, ele ficaria bravo, mas que ele não se importa. Porém, que o pessoal que produz o jogo podia ter colocado o seu número na jersey e a logo do Jaguars também no capacete, no jogador que aparece ali representando ele na capa. E que, obviamente, se fizesse isso, tinha que pagar uma bufunfa para ele também pelo direito de imagem. Então, demonstrou um total desprendimento. E esse desprendimento total, eternizado ali no lado errado, no lado frágil dessa jogada. É TD ou fumble? Ô, Ticas, eu vou falar mais. Nas fotos, o cara tava vestido com a jersey do Jaguars e com o capacete do Jaguars. Dava pra... Tava. Porque, eu não sei se você viu a capa, a resolução final, ele tá já meio que abaixado, assim, como se fosse tentar o tackle, e você não vê o 22, que é o número de Jaron Jones. Não, mas o cara tava capa. vestido com a camisa dele e tava com o capacete. Ou seja, alguma coisa no meio do caminho não funcionou. O seu Jaron Jones deve ter pedido um pouquinho mais tipo funfa. Mas eu vou dar TD pra ele, porque é o seguinte: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu estou lá pra história, estou na capa do Madden. Hashtag descubra. Eu ia fazer isso pro resto da vida. Cara, eu vou dar TD também pelo seguinte, cara. A gente tem muitos personagens aí na história que ficaram famosos por estarem no lado prejudicado da situação, né? Tem aquele menino lá, eu esqueci o nome dele, um QBzinho até bom, né? Que tomou 2 sacoladas aí do Eli Manning. Ele é conhecido na história porque tomou 2 sacoladas do Eli Manning, ué. Mas tá aí, tá feliz, vende os produtinhos dele, faz os merchan dele. Então, eu acho que todo mundo tem espaço. Todo mundo tem espaço. Eu só tenho uma coisa que eu não gostei nessa história aí. Como é que um pai ou uma mãe bota um nome do menino que vai ficar parecendo Jerry Jones pro resto da vida? Isso aí não tinha condição, cara. Se você tem Jones, automaticamente seu primeiro nome não pode ser Jerry, Jerrian, Jeremiah, entendeu? Você tem que trocar, pô. Tem que botar uma coisa que te afaste dessa referência. Cara, eu vou dar TD também. Por quê? Não é... Ele é o quê? Ele é cornerback. Nem sei se ele é cornerback, linebacker, o que ele é. Não é primeira prateleira, senão a gente já saberia antes da jogada que era ele que estava envolvido ali. Concorda? Se ele fosse... A gente já, em 6 temporadas de NFL, etc., a gente já falou de Jaron Jones aqui, que eu me lembre, não. É a primeira vez que ele faz a nossa pauta, que tem uma seleção muito estreita, né, de assuntos, para ele vir aqui participar do nosso podcast. Então, uma forma de ser eternizado, mesmo que no lado prejudicado, como diz o Magal, ele teve.
ele agora vai ser lembrado e todo mundo vai saber quem é o Jerry Jones. E não deixou se abalar, provavelmente não vai atrapalhar o desempenho dele em campo, nada disso, não é uma coisa que ele vai ser zoado, vai sofrer bullying, não, é o que ele falou, a jogada realmente foi incrível, uma jogada emblemática, uma jogada fora do comum, e ele calhou de estar no lado errado dessa jogada. Mas é melhor ser lembrado assim do que não ser lembrado, né? A pior coisa que existe não é o ódio, é a indiferença. TD pro Jaron Jones pelo desprendimento. Depois dessa, podemos encerrar, né? A gente prometeu... A gente tava combinando aqui... informação de bastidor. Tava combinando aqui entre nós três um episódio entre 50 minutos, estourando 1h20. Tamo aí com 1h40. E vou acabar com uma denúncia antes da gente se despedir, tá? Nosso Arthurito diz que o Wally com o Jake e os Piratas tem que se segurar muito para não cantar a música e sair cantarolando por aí. Verdade ou mentira, Wally? Um abraço. 100% verdade, e a culpa é dele, que me fez decorar a música, e se eu não cantasse ele ficava bravo comigo quando ele era pequeno. Ah, então tem um piratinha também, né? Não foi gratuito. Essa e o Bob Esponja, se eu não cantasse, depois do que faz na TV, eu não cantasse o Divino Abacaxi, no fundo do mar, ele ficava revoltado, começava a chorar e tal. Eu confesso que essa aí me fugiu, acho que eu vou pesquisar. E você, já conhecia Jake e os Piratas, Magal? Um abraço pra você. Não, felizmente eu tive outras pragas aqui em casa, né? Até pela questão da idade aí dos meus filhos, né? Que são mais novos que os do Wallace, então eu tive outras pragas. Eu queria me despedir, Ticas, apenas deixando uma pequena bombinha, né? Já que eu voltei aqui, né? Uma bombinha de leve. Só um comentáriozinho sem maldade nenhuma, sem veneno nenhum. Que a gente ficou aqui temporadas e temporadas discutindo o tal do gramado sintético lá do MetLife Stadium, e os caras simplesmente enfiaram a grama pro jogo de futebol e tapa na cara da sociedade. Ou seja, meu amigo, a gente não bota porque a gente não quer. A FIFA pediu, nós botamos no domingo aqui e tá tudo certo. Só pra deixar isso aí no ar aí. Cara, e uma graminha que aparentemente tá uma delícia, tá? A bola aparentemente tá rodando redondinha lá no evento da FIFA nos estádios de NFL, tá? Toma essa aí, toma essa. Durma com um barulho desse. Durma com um barulho desse. Eu tenho certeza que a Associação de Jogadores deve estar muito satisfeita com isso. A NFLPA elogiou a FIFA e por ter colocado o gramado natural em todos os estádios que vai jogar. Ou seja, eles estão com a esperança de que vai continuar pra temporada, né? Coitados, né? Até porque durante a temporada, no fim de semana que joga fora, tem show. Não vai rolar. Mas se rolar, traremos aqui, porque o NFL Etc. não sai de férias. A galera da NFL sai de férias, o NFL Etc. não sai, quer dizer sai, mas não nessa era. Então, podem saber, semana que vem tem mais e a gente vai ter pauta e vai ter assunto de NFL semanalmente pra você, toda terça às 19 horas no YouTube e logo depois disponíveis nos agregadores de podcast e pela rede mundial de computadores. Muito obrigado a você que chegou até aqui, você que dá o play toda semana, você que nos apoia. Um abraço e valeu! Valeu!